Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. E estamos desejando a todos os nossos amigos e internautas a gloriosa, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que essa graça, essa paz maravilhosa recaia sobre a vida de todos. Estamos desejando para você agora uma excelente noite. Estamos fazendo mais uma edição, estamos montando aqui mais uma edição dos nossos vídeos. O vídeo aí de oração, vídeo de mensagem bíblica, vídeo. Hoje a gente vai trazer para você uma devocional da fé, edificante, maravilhosa, que vai trazer renovo para a sua vida espiritual. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante desejado no coração das pessoas, que é o que diz assim, o tema fala sobre o Senhor julgará o seu povo. E quando a gente fala assim, a gente vai iniciar o nosso estudo e a nossa devocional. No final a gente faz a oração de agradecimento, a oração de gratidão a Deus. E quando a gente fala assim que o Senhor julgará o seu povo, e primeira coisa que vem ao longo do nosso pensamento, na nossa reflexão, na nossa mente, a questão do povo de Deus e a nós cristãos e a todos nós, os não cristãos também. O Senhor julgará o seu povo. Quando entra essa colocação aqui, todos nós seremos julgados um dia pelo Senhor. E nesse ponto aqui que nós estamos, nesse estudo aqui, a gente fala sobre o julgamento nos dias atuais. A gente imagine você aí, meu amigo, minha amiga, quantos milhares de pessoas no mundo estão precisando nesse momento de uma decisão judicial, estão precisando de ter os seus processos julgados, independente de... São vários tipos de causa, vários tipos de processo, e independente de ser cristão ou não. E eu falo assim também na amplitude de cristão. Quantos cristãos hoje, nos dias atuais, estão precisando de uma confirmação, estão precisando aonde o Senhor estão orando, realizando suas orações, suas petições, todos os dias, as suas orações, e pedindo para o Senhor julgar as suas causas, os seus processos, as suas ações que você tem na justiça. E pensa aí, esse número, vamos dizer assim, a nível um país, se você colocar esse número a nível mundial, quantas milhares e milhares de pessoas não estão no mundo dizendo nesse momento: Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, dizendo assim: Senhor Jesus, julga a minha causa, Senhor, julga a minha petição, julga o meu processo, julga a minha causa. Quando falamos hoje em causa, a gente lembra quais são os tipos de causa existentes hoje, judiciais, e são diversos tipos de causas processuais, judiciais, que nós, seres humanos, estamos todos os dias apresentando nas nossas orações. Pensa em quantas milhares de pessoas todos os dias falam com o Senhor: Senhor, julga a minha causa. Aí quais são as causas? Os direitos civis, as ações de indenizações por danos
materiais, danos morais. Pensa aí quantas milhares de pessoas no mundo estão requisitando, através de processos, ações judiciais, uma ação de indenização moral, material, ação monetárias, os direitos também referentes às causas, referente à família, a questão dos divórcios, as ações de guarda referente à família, as ações de pensões alimentícias, as adoção a nível direito da família. Também vem a questão dos direitos penal, criminal, as ações penal pública, os habeas corpus de liberdade. Pensa aí quantos milhares de pessoas no mundo estão processadas, estão dentro das penitenciárias, tanto estaduais como os federais, e lá dentro elas estão dizendo assim: Senhor, julga minha causa, Senhor. E é onde a gente sabe que o julgamento do Senhor na ação, quando você entrega nas mãos de Deus, onde você clama a Jesus pela intercessão do Deus Pai, pela misericórdia de Deus, a gente sabe que sempre o julgamento de Deus, ele traz misericórdia, ele traz bondade para a nossa vida. Outros tipos de direitos aí, de causas, os direitos dos trabalhos, dos trabalhadores a nível mundial, os acidentes de trabalho, onde você tem uma ação, uma indenização para receber, a ação rescisória referente ao trabalho. Vamos ajeitar a nossa câmera aqui. E são indenizações valiosíssimas que muitas das vezes as pessoas estão há muito tempo aguardando. E as pessoas estão aguardando para receber essas ações, essas causas, os direitos tributários também, as ações a anulatória referente aos débitos fiscais, referente, hoje quando falamos de direito tributário também entra as ações referente os débitos fiscais, os direitos administrativos, as ações indenizatórias referente à parte administrativa, os direitos constitucionais, onde vem a questão, os mandatos de segurança, os habeas corpus de liberdade para tirar as pessoas referente nas prisões. Aí, outro direito do consumidor, esse é onde tem milhares de causas no mundo, porque entra a empresa, entra a questão, grandes empresas, entra bancos, entre milhares de pessoas no mundo, todos os dias, tanto nas igrejas, tanto em círculos de orações, as pessoas estão clamando: Senhor, julga minha causa, Senhor. Quantas milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, não tem uma causa indenizatória referente a honorárias, referente a dinheiro, para receber de empresas, de bancos, de diversos segmentos. Juizado, os juizados especiais hoje que estão super abarrotados de causas civis aí, que envolvem até 40 salários de indenizações. É uma quantidade grande, não só em um país só, no Brasil, mas no mundo. É uma quantidade grande de pessoas dizendo: Senhor, julga a minha causa, Senhor. Aí vem os direitos empresariais, a questão, quantos e quantos pessoas não tiveram sua empresa, tiveram falência das suas empresas. Outras estão entrando com recuperação judicial, extrajudicial, e pedindo ao Senhor para julgar suas causas referente às suas empresas, pedido de recuperação das empresas, e onde elas dizem: Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda a nossa causa. Outras causas de processos eleitorais, ação de impugnação referente ao mandato legislativo, mandato eletivos, ação de investigação judicial eleitoral, prestação de contas de campanha, crimes eleitorais. E se você vê assim essa parte de processos eleitorais, quando você fala
não só no Brasil, mas no mundo. Quantos e milhares de políticos, pessoas envolvidas com a política, estão dizendo assim: Senhor, abençoa a minha causa, julga a minha causa. E muitas das vezes a pessoa foi até injustamente, teve seu nome envolvido injustamente, está esperando uma ação de Deus. Outros direitos também ambientais, na parte ambiental. E esses são alguns dos tipos de causa, de processo que as pessoas aí, não só a nível Brasil, mas no mundo, as pessoas estão dizendo assim: Senhor, julga a minha causa, Senhor. Senhor, julga a minha causa. E com certeza o Senhor julgará o seu povo com justiça e misericórdia. A gente vai agora, a partir de agora, entrar no embasamento do nosso estudo. Lá no final, a gente faz a nossa oração final de agradecimento a Deus, onde Deus com certeza vai contemplar a sua misericórdia e vai julgar a sua causa, a sua ação de misericórdia. E se falarmos a nível, não só um país, mas a nível mundial, existem milhares e milhares. Pensa aí, você agora nesse momento, pensa aí a quantidade de pessoas que existem no mundo, e um número muito alto de pessoas em todo o mundo, mas que há uma porcentagem muito alta de pessoas no mundo que tem uma causa, tem uma petição, tem um processo referente à justiça. São milhares e milhares de pessoas que dizem todos os dias: Senhor, julga a minha causa. E com certeza o Senhor irá julgar o seu povo. Ele irá usar de justiça, misericórdia e bondade. O nosso estudo começa agora, a nossa explanação, que fala assim, sobre o Deus que vê todas as coisas. Vivemos em tempos em que muitos têm uma visão distorcida de Deus. Alguns o veem apenas como um juiz severo, outros apenas como um pai amoroso que ignora erros. Mas a Bíblia revela um Deus completo, santo, justo, misericordioso e bondoso. Mas esse julgamento vem de alguém que ama profundamente o seu povo, onde fala que Deus ama o seu povo acima de tudo. O julgamento de Deus, ele sempre é justo. Deus julga com justiça, misericórdia e bondade. O livro de Jeremias, na Bíblia Sagrada, Jeremias 17, capítulo 10, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aí diz assim: o julgamento de Deus é necessário porque ele é justo. Sem justiça, o mal prosperará e reinará. Porém, o seu julgamento não convém, que fala aqui, o julgamento de Deus, o seu julgamento, o julgamento de Deus não vem para destruir, mas para corrigir, restaurar, purificar o seu povo e toda a nação. Aí outro ponto do nosso estudo, ele fala aqui sobre a misericórdia de Deus no meio do julgamento. Aí essa parte aqui, ela fala que há a misericórdia de Deus no meio do julgamento. E quando falamos aqui, muitas das vezes a gente olha assim e diz, a gente lembra assim: meu Deus, por que aquela pessoa ela foi julgada, sentenciada e teve o perdão da sua condenação? É porque o intuito do julgamento de Deus é corrigir, restaurar, purificar o seu povo.
Aí diz assim: a misericórdia de Deus no meio do julgamento. Mesmo quando o Senhor corrige, Ele faz com amor e com misericórdia. Lamentações, o livro de Lamentações 3, 22 e 23 fala assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí mostra aqui que Deus não se alegra na punição, Ele deseja que o pecador se arrependa e viva, sem corrigindo. Seu juízo é um chamado ao arrependimento, uma oportunidade ao recomeço. Quando o Senhor julga, Ele faz como o pai que disciplina o seu filho, para que esse cresça e amadureça, e não como o tirano que quer sempre destruir e esmagar a pessoa. Outro ponto do nosso estudo fala assim: a bondade de Deus conduz ao arrependimento. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. São pontos maravilhosos do nosso estudo, pontos edificadores, pontos que trazem cada vez mais uma reflexão para nós nos dias atuais. Todos nós, o povo de Deus, todos nós, incluímos aqui todos nós seres humanos. O livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: ou depressa tu as riquezas da sua benignidade, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. O Senhor julgará o seu povo, sim, mas não se antes derramar a sua graça, a sua bondade e a oportunidade de mudança na vida das pessoas. Ele nos avisa, nos alerta e nos espera com braços abertos, como um pai do filho pródigo em Lucas 15. A Bíblia mostra em Lucas 15. O julgamento é inevitável, mas a decisão de se render à bondade de Deus está nas nossas mãos. E quando a gente lê essa passagem aqui, a gente olha os milhares de pessoas que nos últimos anos, agora, a gente não fala nem no passado, os exemplos que tem na Bíblia, no passado, agora nos últimos anos, nos últimos dias, a gente tem visto tanta ação de Deus, milagres, onde as pessoas clamam por Jesus, rogando: Senhor, julga a nossa causa, julga a minha causa, e o Senhor prontamente atende com misericórdia, com bondade, trazendo renovação, trazendo edificação da vida das pessoas. E o Senhor é misericordioso para com a sua punição, o seu julgamento para com relação à humanidade. A Bíblia fala que Deus não se alegra com a punição. Ele deseja que o pecador se arrependa e viva. Seu juízo é chamado ao arrependimento, uma oportunidade de recomeço para cada ser humano, para cada pessoa. Quando o Senhor julga, Ele faz como o pai que disciplina o filho, para que esse cresça e amadureça. Glória a Jesus por essa passagem maravilhosa. E a gente vai para outro ponto do nosso estudo que fala aqui: Deus ainda fala a seu povo nos dias atuais, como eu acabei de falar, de profetizar aqui, de falar aqui. Hoje Deus está falando com você, meu amigo, com você, minha amiga. Ele vê os teus caminhos, tuas dores, tuas escolhas,
mas também vê o teu potencial, o teu coração desejoso de mudança. O julgamento do Senhor não é para a sua destruição, mas é para a salvação e a santificação e a transformação da sua vida. Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem Ele ama e acoita a qualquer que recebe por filho. Deixe sempre que o Senhor te examine a sua vida, te corrija, te restaura. Não fuja do julgamento, nunca fuja do julgamento de Deus. Abrace esse julgamento com arrependimento, com fé, pois ele lhe traz juízo para a sua vida. É como um pai amoroso te esperando com abraço e de braços abertos. Glória a Jesus por esse maravilhoso ensino. A gente vai continuar no final, a gente vai fazer a oração de agradecimento lá no final. Estamos falando referente a um estudo maravilhoso, de uma devocional de fé maravilhosa, onde falamos aqui que o Senhor julgará o seu povo. E quando falamos quando usamos o termo julgar, o termo julgar, aqui tem o sentido de agir em favor de alguém em meio a uma disputa. Diz que Deus é o juiz do seu povo, mas também o defensor, aquele que toma partido por eles contra as injustiças sofridas. Isso nos lembra que Deus não é neutro diante das opressões, do sofrimento do seu povo. Deus sempre está do nosso lado. E quantas e quantas milhares hoje no mundo nós estamos ouvindo em oração as pessoas, quantas milhares de pessoas estão em oração, quantas milhares de pessoas ainda não tomaram decisão no seu coração de apresentar também uma petição ao Senhor. E muitos já tomaram essa decisão, muitos já confessam o Senhor, que dizem: Senhor Jesus, julga a minha causa, Senhor. Senhor, julga a minha causa essas. Como logo no início fizemos uma explanação de diversos tipos de causas hoje. Quantas milhares e milhares de pessoas existem no mundo hoje, mas que há uma porcentagem aí, a gente não sabe dizer a estatística, mas que a gente pensa que numa estatística que a cada 10 pessoas, talvez 4 ou 6 pessoas têm uma causa aí, uma petição de uma causa, estão passando por um momento onde estão esperando uma complementação, um julgamento de Deus. Muitos estão clamando a Jesus, que é o correto. Deixa a gente ajeitar a nossa câmera, apresentar as nossas petições a Jesus, que Ele irá levar aqui a Deus, para Deus julgar. E muitos estão dizendo: Senhor Jesus, julgue a minha causa. E o Salmo 43, no versículo 1, diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. O Salmo 135, 14 diz assim: porque o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos, que é o que? Os seus, principalmente aos que servem ao Senhor, que estão mais próximos ao Senhor. Quantos milhares hoje no mundo de cristãos, hoje eu falo na amplitude denominacional, congregacional, quantos servos do Senhor não têm uma causa, uma petição, que
intervém aí de uma ação de um juiz. Muitos estão dizendo assim: Senhor, toca no coração daquele juiz, daquela juíza, Senhor, para olhar a minha causa, para julgar com retidão, julgar com justiça, julgar com misericórdia, julgar com bondade. Senhor, que aquele juiz, aquela juíza venha olhar, Senhor, para minha causa com bondade, com justiça. E a Bíblia fala que o Senhor sempre atenderá às orações do seu povo. O Senhor sempre atenderá às orações do seu povo. O objetivo aqui desse estudo nosso aqui é levar tanto a igreja, levar as pessoas a confiar na justiça, sempre apresentando a Cristo as suas injustiças da vida, as suas petições, as suas causas, entendendo que Ele é o juiz justo, é o justo juiz que defende o povo. Cristo é o nosso intercessor das nossas petições ao nosso Deus. E quantas milhares de pessoas hoje não estão aí em um clamor por justiça? Muitos dizendo assim: Senhor, faz justiça, Senhor, na minha causa, julga a minha causa, julga o meu processo. Muitas das vezes, pessoas acusadas injustamente, foram traídas, humilhadas e estão esperando pela ação da justiça, uma causa favorável em prol da pessoa. E muitos estão dizendo assim: Senhor, julga a minha causa. Muitos estão aí em um apelo pela justiça divina, justiça do Senhor para com a vida deles, dela. E Jesus é o justo juiz. Jesus conhece o coração humano, sabe o que é sofrer, porque Jesus sofreu, Jesus foi injustiçado, Jesus pleiteou a sua causa, ele sofreu os processos aqui na terra. Jesus foi traído, Jesus foi caluniado, condenado injustamente, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ele permaneceu fiel até o fim, e por isso ele tem autoridade, ele tem compaixão para julgar sempre e interceder por as nossas causas, a nós seres humanos. E a gente listou aqui alguns versículos de apoio para a nossa devocional, onde fala: Senhor, julga a nossa causa. Diz assim, 1 Pedro, no capítulo 2, 23, diz assim: pois ele, quando insultado... Deixa eu ajeitar a nossa câmera. Diz assim, 1 Pedro 2,23 diz assim: pois ele, quando insultado, não revidava quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que o julgavam com justiça. Outro versículo diz assim, João 5:22 diz assim: o Pai ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. Aplicação da nossa devocional para os dias atuais: quando ninguém te entende, Jesus entende. Quando ninguém te defende, Jesus levanta como seu advogado maior. O seu advogado todo-poderoso é Jesus. E quantas milhares hoje de pessoas estão dizendo assim: Senhor Jesus, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa, Senhor. E
Vamos continuar o nosso estudo que diz assim: Deus pleiteia a causa do seu servo. Deus pleiteia a causa dos seus servos. No Antigo Testamento, Deus sempre defendeu o oprimido, o inocente, o injusto e o justo. Ele se apresenta como o justo juiz de toda a terra. Lá no livro de Gênesis 18, 25, que fala sobre o juiz de toda a terra. E diz também que ele não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Deus não é indiferente do julgamento dos seus filhos. Versículo muito importante da nossa devocional, Provérbios 22, 23, diz assim: porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os roubam. Jeremias 50, 34 diz assim: mas o Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para lhes dar descanso na terra e inquietar os habitantes de Babilônia. Exemplos bíblicos da nossa devocional. A Bíblia fala sobre alguns versículos. A Bíblia fala sobre alguns versículos aqui na nossa devocional, onde citamos aqui Ana, mãe de Samuel. Ela foi humilhada por Penina, mas Deus julgou sua causa e lhe deu um filho, como mostra na Bíblia, em 1 Samuel, no versículo 1. E outro ponto que diz assim: quando Deus julga a nossa causa. Esse ponto de estudo aqui que fala que quando Deus julga a nossa causa. O que acontece quando Deus julga a nossa causa? Jesus intervém. Quando Jesus intervém, ele traz paz onde havia conflito. Ele restaura a dignidade aonde não havia dignidade. Ele traz justiça onde houve opressão. Ele traz justiça onde houve opressão, onde houve injustiça. Ele exalta quem foi humilhado. Quem foi humilhado, o nosso Deus, ele leva exaltação. Como clamar pela justiça de Deus nos dias atuais? Milhares de pessoas no mundo estão constantemente, diariamente, clamando pela justiça do Senhor para com a sua vida. Aí como orar? Orar com sinceridade, dizendo assim: Senhor, julga a minha causa. A sinceridade só o nosso Deus ela conhece, quando o coração, quando a boca está profetizando, a oração de sinceridade. 2 diz assim: esperar com fé e paciência no tempo certo e na direção certa do Senhor. Não se vingar com as próprias mãos, não fazer justiça com as próprias mãos, mas aguardar a justiça do Senhor para com a sua vida. Romanos, no capítulo 12, 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Eu que retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia fala aqui que Deus retribuirá com a sua justiça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, e não para a gente agir impensadamente, referente à vingança. Esperar a misericórdia de Deus e a bondade de Deus e o julgamento de Deus para com a nossa vida.
Aí diz assim, temos que continuarmos fazendo bem, mesmo sobre opressão e pressão. Temos que pensar no bem sempre. Gálatas no capítulo 6, versículo 9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então esse versículo aqui ele fala sobre a questão do bem. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, mesmo em meio às opressões, às dificuldades, temos que fazer o bem e não podemos nos cansar de fazer o bem. E a nossa conclusão do nosso estudo, a gente vai fazer também uma oração de agradecimento, e a nossa conclusão fala que Jesus vê o que está passando na nossa vida. O nosso Jesus, ele está vivo, ele é um Jesus presente, aonde ele é o mediador exclusivo de Deus para nossas petições, as nossas causas, de pedirmos o julgamento para as nossas causas. Ele é o juiz fiel que julga a sua causa no tempo certo. Jesus, ele vai levar para Deus e pedir a intercessão e o julgamento da sua causa no tempo certo. Aí diz assim, entregue a ele a sua dor, as suas lágrimas, a sua confiança, porque ele está agindo na sua vida todos os minutos, a todos os instantes. O nosso Deus, ele é tremendo, ele é bondoso. E deixe o nosso Deus julgar a sua causa, a sua petição. Deixe ele dar a direção para a sua vida. Deixe a bondade dele vir sobre o seu coração, sobre a sua vida. E nós agora vamos orar e interceder junto a milhares e milhares de pessoas nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo. Nós vamos interceder por milhares e milhares de pessoas que estão dizendo assim agora nesse momento, Senhor, julga a minha causa. Aonde o nosso estudo, a nossa devocional de hoje mostra que o Senhor julgará o seu povo. E quantas milhares de pessoas no mundo estão agora nesse momento dizendo assim, Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa com misericórdia, com justiça, com bondade. Senhor, julga a minha causa com misericórdia, com bondade, com justiça. Senhor, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Senhor, vem sobre mim, Senhor, a tua bondade. E muitos estão agora nesse momento falando assim. E a nossa oração diz, Senhor, julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa com bondade, com misericórdia. Senhor Deus, julga minha causa, Senhor. Tu és o juiz justo da nossa vida, aquele que vê o que está em oculto, aquele que conhece o íntimo do nosso coração, Senhor. Senhor, Tu és o Senhor que sonda os nossos pensamentos e as nossas intenções. Senhor, hoje me coloco diante do Teu trono, diante da minha petição, da minha oração com humildade, reverência e muito clamor ao Senhor. Senhor, julga a minha causa. Senhor, não com severidade, Senhor, julga a minha causa, não com severidade, mas com bondade e misericórdia, Senhor. Senhor, Tu sabes tudo o que tenho enfrentado, as lutas, dificuldades, as crises. Senhor, eu preciso dessa causa, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa, eu preciso que o Senhor julgue, Senhor, este meu processo. Senhor,
eu entrego nas tuas mãos esta petição. Senhor, tu que conhece as acusações e as injustiças, os pesos que eu carreguei em silêncio, as dores que guardei no coração diante de anos, Senhor. Senhor, não venho a ti confiando na minha justiça, Senhor, mas eu confio, Senhor, louvado seja o Senhor na nossa vida. Eu confio na justiça e na graça do Senhor, que ela venha do Senhor para com a minha vida. Senhor, se eu errei, corrige-me com amor. Senhor, se eu fui injustiçado, defende-me na tua verdade. Se eu errei, Senhor, defende com a tua verdade em minha vida. Se eu estou fraco, levanta com a tua mão poderosa a minha vida, para mim te glorificar, Senhor. Senhor, não peço que julgues com a tua dureza, Senhor, pois sei que nenhum de nós humanos, nenhum de nós suportaria a tua santa ira sobre nós, mas clamo pelo teu olhar de compaixão, de misericórdia, de bondade, Senhor, de justiça sobre a minha vida, Senhor. Senhor, lembra da tua justiça e da tua misericórdia, mesmo no teu juízo para com a minha vida, Senhor. Toma minha causa nas tuas mãos agora, porque sei que não há justiça mais perfeita do que a tua bondade sobre a nossa vida, Senhor, sobre o teu julgamento. Senhor, livra-me de toda armadilha, cala toda a língua mentirosa. Senhor, cala toda a língua mentirosa e firma os meus passos na verdade, que é o Senhor para com a minha vida. Senhor, que a tua bondade recaia sobre a minha vida e sobre o meu coração. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas e julga minha causa, Senhor. Senhor, me ensina a esperar em ti e dar-me paz enquanto o tempo não chega e a tua causa não chega sobre a minha vida. Que eu não retribua o mal para com o mal em momento nenhum, Senhor, mas que eu vença o mal com o bem. Que o meu coração, Senhor, ele vença o mal com o bem, Senhor. Confiando sempre que o Senhor é sobre as minhas lutas e sobre a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor. Tu és o meu advogado, Tu és o meu fiel advogado, Tu és o meu Salvador eterno. Senhor, eu peço agora que julga a minha causa, Senhor. Julga a causa, Senhor, de milhares de irmãos, Senhor, de milhares de pessoas em todo o mundo agora, Senhor. Senhor, que o teu julgamento, o teu julgar, ele recaia, Senhor, sobre as pessoas com a bondade, a misericórdia, a compaixão e a justiça do Senhor sobre a vida de cada um dos milhares de pessoas, Senhor. Senhor, porque são milhares e milhares de pessoas que nesse momento, Senhor, levanta a voz e clama a Ti pela Teu julgar, pela Tua justiça sobre a vida de cada um. Senhor, misericórdia, Senhor, sobre a vida do nosso povo, Senhor. Que a retidão do julgar do Senhor recaia sobre a bondade e a misericórdia para aqueles que Te amam, Jesus. Jesus, Te amamos, Senhor, porque Tu és o nosso advogado fiel, Tu és o nosso Salvador eterno da nossa vida. Jesus, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida.
Glória seja dada ao teu santo nome, sempre, Senhor, no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço agora, Senhor, e te louvo. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa justiça e Tu és a nossa retidão, Senhor. Senhor, aumenta a fé do Teu povo, Senhor, para colocar, Senhor, as petições, Senhor, sobre as mãos do poderoso advogado Jesus, Senhor. Aonde a Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus aqui na terra, Jesus. Então, conscientiza as pessoas que colocar, Senhor, as suas petições, Senhor, e a confiança do Senhor no melhor advogado mais fiel, o advogado mais fiel do mundo, que é Jesus Cristo, Senhor. Senhor, glorificado seja o Senhor sempre, na Tua retidão, Senhor, sobre a nossa vida. Que as misericórdias do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor e a vontade do Senhor recaia sobre todos nós, Senhor. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus Cristo por esse maravilhoso devocional, porque reflete a sabedoria do teu ensino para com o teu povo, Senhor. Reflete também, Senhor, a vontade do Senhor para com todos nós seres humanos, Senhor. Aonde reflete, Senhor, esse estudo reflete a bondade, a misericórdia e a compaixão do Senhor para com a nossa vida, Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, digno, fiel e eterno para com a nossa vida, Senhor. O nosso coração esteja sempre, Senhor, alinhado nas Tuas vontades aqui, Senhor. Senhor, te agradeço, Jesus. Amém, Jesus.